Mais uma vez, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus, amados irmãos, pelo que Deus tem feito no nosso meio. Deus tem alegrado as nossas almas, o nosso coração, e nós permanecemos firmes, acreditando naquilo que Deus tem feito como promessa para as nossas vidas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nesse momento vamos estar lendo a palavra do Senhor. Aleluia. Que se encontra lá em Lucas 3, versículo 8. Glórias a Deus. Acompanhe aí apenas esse versículo. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Glórias a Deus. Irmãos, uma das coisas que mais nós vemos na Bíblia são trechos bíblicos que Jesus fala por parábola, que é o mesmo sentido figurado, fazendo alusão a alguma coisa, ou ao ser humano, relatando uma história, contando um caso para que as pessoas viessem entender o que verdadeiramente ele estava querendo transmitir nos seus discursos. Com os apóstolos não foram diferentes. Eles também expressaram a palavra de Deus através de alusões, sentido figurados, comparações, simbologia. Então a palavra de Deus, ela é recheada desses termos que nos traz o conhecimento através de um exemplo. E João Batista também expressou a palavra de Deus, fazendo alusão ao povo que estava lhe ouvindo, através de uma metáfora. Ele aplicou nos corações das pessoas, dizendo: produzi, pois, fruto digno de arrependimento. É interessante que Jesus Cristo, quando ele discursou lá em João 15, ele comparou-se como uma videira verdadeira. O pai era o agricultor, e é. E nós éramos os ramos. Então, observando uma árvore, no seu sentido literal, ela tem as suas raízes, tem a sua haste e tem os seus galhos. E nós somos considerados os galhos, porque são eles que produzem frutos. E esses galhos, eles não podem produzir os seus frutos se eles não estiverem ligados na árvore. E nós somos esses galhos. O homem é impossível de si mesmo produzir frutos para o reino de Deus. Principalmente quando se fala de bons frutos.
as árvores já estão crescidas, criadas, segundo os conceitos mundanos. E o que vem ser essas árvores? Nós podemos fazer alusão a essas árvores, chamando ela de avareza, soberba, ciúmes, arrogância e tantas outras coisas ruins. Porque são estas árvores que são oferecidas pelo mundo. E nós, um dia, fomos galhos dessas árvores. Produzíamos frutos ruins. Não tinha nada de bom em nós. Por quê? Porque nós fazíamos parte da avareza, da soberba, das paixões carnais. Não tinha fruto nenhum que se aproveitasse em nossas vidas. Irmãos, mas para que os galhos de árvore que não prestava de hipótese alguma, ou não presta, viesse produzir bons frutos, é necessário um trabalho especial. É necessário um profissional, um agricultor especializado na área para fazer uma árvore que produz fruto ruim, fazer com que ela venha produzir frutos bons. Pastor, e é possível? É possível uma árvore que não presta produzir frutos bons? E é interessante que os bons frutos não dão em galho de árvores perdidas na floresta do mundo. Aí não pode dar mesmo. Frutos bons é impossível ser produzido nessas árvores oferecidas, como foi mencionado aqui, esses nomes. Os bons frutos dão em galhos de boas árvores. E quando os frutos começam a produzir, todos podem ver a diferença dos frutos daqueles que estão sendo produzidos agora e daqueles que foram produzidos anteriormente. Anteriormente os frutos não prestavam, mas agora os frutos ficaram bons e as pessoas percebem. Quem não já viu aqui, quem tem experiência com sítio, vê alguns pés de frutas produzirem frutas ruins, azedas, mas quando o agricultor começa a cuidar daquele pé de fruta, ele começa a produzir frutos saudáveis, frutos bons, gostosos. E é interessante que o apóstolo Paulo usou também essa simbologia, fazendo alusão ao povo da sua época. Lá em Romanos 15, ou aliás, Romanos 11, do 15 ao 21, Paulo usa a figura da oliveira brava, fazendo alusão aos gentios, dizendo que nós éramos como oliveira brava, que produzia apenas maus frutos, e através da nossa aceitação, o Senhor Jesus nos tirou da perdição e nos arrancando do nosso mundo perdido, ou das árvores que nós fazíamos parte. Ele arrancou esses galhos dessas árvores, dessas oliveiras perdidas. E sabe o que é que ele fez para essas oliveiras viessem a produzir azeitonas saudáveis? Ele foi lá e arrancou do galho, ou aliás, arrancou o galho daquela haste, daquele caule, e veio e plantou na oliveira
mansa. O apóstolo Paulo faz alusão aqui, amados irmãos, considerando dois tipos de oliveira: a oliveira brava e a oliveira boa. Como vencer isso? Lá em Israel, o povo, eles faziam da seguinte forma: quando eles plantavam os pés de oliveira, começava a produzir frutos ruins. Por quê? Porque eles abandonavam. Elas produziam, mas os matos brabos acabavam sufocando elas, e elas não produziam azeitonas saudáveis. Produzia sim, mas a azeitona não servia para nada, porque era a oliveira brava. Ela estava plantada dentre as demais árvores, que não servia para nada. Então o fruto dela também não servia. E para que aquelas oliveiras viessem ser aproveitadas, o que é que os agricultores faziam? Pegava aquele galho de oliveira brava e enxertava na oliveira boa, que estava produzindo, mas devido à sua velhice, a sua produção caiu. Os galhos começavam a perder força. Aí o que é que eles faziam? Devido à idade, aqueles galhos começavam a perder força e até perdia a sua resistência, morria. O que é que eles faziam? Eles cortavam aquele galho daquela oliveira mansa, que não servia mais, pegava o galho da oliveira brava e enxertava. Ligava ao tronco daquela oliveira que produzia. Sabe o que é isso? Em que resultava? Ele começava a brotar. A oliveira velha ganhava força com os galhos da oliveira brava. E aquela oliveira brava que era enxertada na oliveira mansa, ela crescia os seus galhos também mansos e começava a produzir frutos agradáveis. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo fez alusão exatamente, considerando que o povo que rejeitou Jesus, os judeus, era oliveira brava. Os gentios, juntos com os demais, eram oliveira brava. Mas Deus arrancou eles de lá do mundo da perdição, que estava ligado naquela oliveira, e enxertou em si através de Cristo Jesus. E agora, amados irmãos, aqueles que foram ligados na videira mansa, que é o Senhor Jesus Cristo, estes produzem bom fruto para a glória de Deus Pai. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Mateus 7,18. Jesus diz: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Então quer dizer o quê? Que uma árvore, uma pessoa que não está ligada em Jesus, ele é uma oliveira brava. E a oliveira brava não produz bons frutos. Nós agora estamos enxertados em uma boa oliveira. Então podemos produzir fruto para o reino de Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Amados, antes da manifestação do ministério público de Jesus, João Batista veio primeiro pregando o arrependimento através do batismo nas águas. E dizia a ele o que está escrito lá no profeta Isaías 43. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas.
ele estava se referindo ao que o profeta Isaías falou, irmãos, há 722 anos atrás. Ele proferiu essas palavras dizendo: eu sou a voz daquele que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos, as vossas veredas. É como se ele estivesse dizendo: eu vi primeiro aquilo que está que o profeta Isaías falou lá antigamente. Eu vim para fazer abrir os caminhos para que aquele que vem após mim veja os caminhos preparados. Tenha os caminhos preparados para fazer o que é devido. Então, amados irmãos, João Batista, ele saía no deserto pregando a palavra do Senhor, e ali conta a história que em volta do Rio Jordão, ele estava sempre pregando a palavra e batizando pessoas. E é interessante que quando ele estava batizando pessoas para arrependimento dos seus pecados, chegavam muitos fariseus, muitos publicanos, cobradores de impostos, ladrões, corruptos. E ele até expressou de uma maneira bem grosseira, falando diretamente. Ele dizia para aqueles que via ele batizando aquelas pessoas, os publicanos, os fariseus, os saduceus, observava a multidão acompanhando João Batista, e ele expressou da seguinte forma: e vocês, raça de víbora, o que pensa da vida? Está pensando que vocês se livrarão da ira vindoura? E as multidões que cercavam João Batista para serem batizados, e ele, com seu discurso, ele diz: produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Irmãos, os fariseus, os saduceus, os publicanos, cobradores de impostos, aqueles corruptos, eles viram aquelas multidões sendo batizadas por João Batista. E João Batista apontou para eles e disse: de vocês não, porque vocês não querem se arrepender. Mas eu digo para vocês que destas pedras Deus ressuscitará filhos a Abraão. Ele estava falando daqueles que estavam se doando para o batismo como remissão dos seus pecados. Dessas pedras aí, Deus vai ressuscitar filhos a Abraão. Então vocês não pensam que são filhos de Abraão, mesmo que vocês digam, mas não são. E a mesma coisa, amados irmãos, Deus está falando para nós hoje. Se nós fomos verdadeiramente enxertados na árvore boa, na oliveira saudável, o que é que nós teremos que fazer então? Produzir fruto. E esses frutos, o João Batista falou, frutos dignos de arrependimento. Irmão, sabe o que é que João Batista está dizendo aqui? Ele está falando que aqueles que produzem fruto de arrependimento, ou têm por obrigação de produzir esses frutos, eles demonstram serem diferentes. Eu, que produzo, que tenho obrigação como filho de Deus de produzir fruto digno de arrependimento, os meus frutos não podem mais ser comparados com os frutos dos velhos galhos ligados na oliveira brava. Agora os nossos frutos têm que ser frutos coerentes com o estilo de vida cristã que nós vivemos. Eu não posso, em hipótese alguma, dizer que agora sou cristão e viver o estilo de vida
da forma que eu vivi anteriormente. Eu não posso. Porque isso não me faria gerar fruto que correspondesse com um novo estilo de vida. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Arrependimento, amados irmãos, é algo que tem sua sede em nossa alma. E uma vez se manifestando em nós, acaba por refletir em nosso viver diário. E este refletir vem fazer com que venhamos produzir bons frutos, que demonstre que o arrependimento está presente em nossas vidas. Vocês estão vendo a responsabilidade que recai sobre a vida de um cristão? Vocês estão vendo o que é ser um cristão? Ser um cristão é ser diferente. Diferente não apenas do meu ponto de vista, mas diferente principalmente no ponto de vista de Deus, no ponto de vista bíblico, no ponto de vista daqueles que me conheciam e agora me conhecem, do ponto de vista dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Agora eu tenho que ser diferente. Eu me lembro lá em Brasília, tinha uma pessoa que morava no plano piloto, o cara era envolvido com droga. Todos os dias ele brigava com a mulher e batia nela bastante. Todos os dias. Eles brigavam e ele batia nela e ela ficava toda roxa de porrada. Um dia ele saiu de casa e foi para a rua. E lá ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus para entrar na igreja. E ele entrou na igreja. Foi movido pelo Espírito Santo de Deus quando fizeram o apelo e ele aceitou a Cristo. Naquele dia, naquele instante, naquele momento, ele não mais usou droga. E foi para casa, bonitão, tranquilo, alegre, satisfeito. E aquela mulher que apanhava todo dia daquele homem, isso foi um caso real, irmão. Que apanhava todo dia daquele homem. Passou-se um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, a semana, e aquele homem não disse uma palavra com aquela mulher. Nunca mais ele triscou a mão nela. Nunca mais ele ligou para ela. Brigou com ela. Porque agora ele estava ligado numa nova oliveira. Aqueles galhos velhos já não existiam mais. Mas é interessante, irmãos, que esse caso, essa história verídica, acabou com algo triste. Aquela mulher, por estar acostumada a apanhar do seu marido, e por nunca mais ele ter levantado a mão contra ela, ela largou ele e foi embora. Está vendo que coisa diabólica? Mas ele mudou o estilo de vida. Ele diz, agora eu sou nova criatura. Aí o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, no 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, e eis que agora tudo é novo. Louvado seja o Senhor Jesus. A demonstração do meu arrependimento são vistos pelas práticas do bom testemunho e santidade com Deus. Se eu aceitei a Cristo e não mudei o meu estilo de vida como cristão agora, infelizmente, aceitei apenas de boca. Irmãos, e uma das coisas que mais nos preocupa, eu falo como igreja do Senhor,
é o estilo de cristão que as igrejas estão produzindo. Eu falo para vocês, os ministérios estão produzindo. Estão produzindo cristão de todas as maneiras. Que o cara vai lá na frente, aceita Cristo, ele fica errado na igreja, mas nunca muda o estilo de vida dele. Isso não pode acontecer no nosso meio. Nós temos que produzir fruto que prova que nós agora somos novas criaturas e que prova que verdadeiramente nós nos arrependemos dos nossos malfeitos anteriores e agora nós somos nova criatura em Cristo. E agora, meus amados irmãos, como produzir esses frutos? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 22, ele diz: observe aqui como produzir os bons frutos. Olha o que o apóstolo Paulo diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Aí ele continua dizendo: portanto, cada um de vocês deve abandonar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Esta é a instrução do apóstolo Paulo para que as pessoas venham ter um estilo de vida diferente. Produzir bons frutos é deixar a antiga maneira de vida que fazia parte de nós anteriormente e nos revestir do novo homem criado segundo Deus. É para isso, meus amados, que nós estamos na igreja. É para isso que as pessoas vêm à igreja. E para que nós possamos ver o cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas, é preciso que tenhamos mudança de vida. E o apóstolo Paulo continua: e não dê lugar ao diabo. É a recomendação dele. Não dê lugar ao diabo. Seja vigilante aqui nas minhas palavras. Seja fervoroso, porque ele também recitou passagens assim, com essas palavras. Seja filhos, meus amados irmãos, autêntico, que produza bom fruto para o reino de Deus. Aí ele continua dizendo: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Está vendo o estilo de vida que nós precisamos ter? Nós precisamos ser vigilantes o suficiente para não deixar palavras torpes, palavras escandalosas, xingamento, pornografia sendo pronunciada dos nossos lábios para escandalizar o nome do Senhor. Nós não podemos. Nós temos que ser vigilantes o suficiente para mostrarmos que verdadeiramente nós somos agora povo de Deus, nova criatura. Aí ele continua: mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
É coisas maravilhosas o ensinamento do apóstolo Paulo. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade ou malícia. Irmãos, estas são palavras dignas de serem ouvidas e conservadas na nossa alma. Porque se eu não for observador da palavra de Deus, eu não vou conseguir produzir bons frutos. E o Senhor Jesus Cristo diz lá no seu discurso, como eu já falei, em João 15, ele diz da seguinte forma: todo galho que está ligado em mim não produzir bom fruto, ele vai ser cortado e lançado fora. Nós agora somos povo de Deus. Agora nós temos a obrigação de produzir bom fruto. E aquela multidão, João Batista expressava para eles: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Irmão, sabe o que é que esse texto está dizendo? Que os profanos, os religiosos, os santarrões, eles estavam se conformando com o estilo de vida que eles viviam, dizendo que eles eram filhos de Abraão e não precisava se submeter aos ensinamentos de João Batista. Irmãos, quantas pessoas que vivem uma vida toda desarrumada, acreditando que são filhos de Deus. Quantas pessoas andam transgredindo os mandamentos do Senhor, dizendo: eu sou filho de Deus. Mas eu falo para você, aqueles que são filhos de Deus, eles produzem fruto, que demonstra o verdadeiro arrependimento da sua vida velha, agora vivendo uma nova vida no Senhor. Amém? É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor espera daqueles que ouvem a sua palavra. Que produzam frutos dignos de arrependimento. Então vamos produzir, amada igreja. Vamos viver a palavra como o Senhor tem nos ensinado. Vamos então mostrar que agora sou nova criatura em Cristo. Eu observei um versículo que o irmão Alex, o pastor Alex, estava lendo lá em Filipenses, no capítulo 2, o verso de número 16. Observe: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu tenho que ser zeloso com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor tem me ensinado, para que naquele dia eu não venha perceber que a minha carreira cristã foi uma carreira inútil. Porque no momento final eu fui desaprovado. É como alguns por aí que ganham algumas medalhas, principalmente dos russos, que ganharam a medalha porque saíram em primeiro lugar,
mas no entanto mais tarde vieram a perder porque foram desaprovados. Eles agiram maliciosamente, com desonestidade, dopado, para ter mais força do que outros para ganhar o prêmio. Irmãos, e muitas vezes em Cristo, muitas pessoas fazem assim, só porque está vivendo na palavra de Deus, acham que estarão salvos. Eu observei o cântico louvor da irmã Francilene, quando ela cantava, tem um pequeno trecho lá que fala: Senhor, esvazia-me da minha religiosidade. Porque religiosidade não salva ninguém. Tem muita gente acreditando que uma religião é o bastante. Não. O bastante para ter a salvação é produzirmos fruto de arrependimento. É preciso produzirmos esses frutos.